Pessoal, me encontro aqui mais uma vez em relação à disciplina de assistência aos pacientes em tratamento clínico, dando início agora à 7ª unidade do módulo 2. Falaremos sobre as principais doenças que acometem o sistema urinário. Vamos lá, primeira doença, mais conhecida como ITU, ou infecção do trato urinário. É uma infecção urinária correspondente à proliferação de um agente micro-orgânico, como, por exemplo, bactérias, fungos e outros, que em qualquer parte do sistema urinário pode causar sinais e sintomas, como dor, desconforto ao urinar e sensação de queimação ao urinar, como exemplos. A maioria das vezes, os sintomas de infecção surgem devido ao desbalanço da microbiota da região genital, devido ao estresse ou a falta de higiene, por exemplo. Podemos citar que seria a proliferação bacteriana ou de algum outro micro-organismo, a qual não está em relação à sua microbiota normal. Sendo assim, todas as nossas partes do corpo, ela possui uma questão em relação a micro-organismos que são essenciais para dar funcionamento ao nosso corpo. Só que devido a uma imunossupressividade em relação ao sistema imunológico ou devido a fatores como estresse, os quais já foram citados, tudo isso pode favorecer o aumento da proliferação bacteriana ou de qualquer outro agente micro-orgânico, tendo assim como surgimento o acometimento de uma infecção em qualquer parte do aparelho genitor, do aparelho excretor, que no caso seria o renal, urinário. A infecção urinária ela vai receber a sua nomenclatura de acordo com a parte do corpo que ela vai acometer o organismo humano, digamos assim. Acompanhem comigo. Podemos citar a cistite, que seria a proliferação bacteriana, a qual acomete a bexiga, causando assim urina turva, dor abdominal, sensação de peso no fundo da barriga, ou mais precisamente como dores em baixo ventre, febre baixa e persistente e sensação de queimação ao urinar, o que podemos chamar de disúria. Temos também o que nós conhecemos como uretrite, que acontece quando a bactéria ou fungos atinge a uretra, causando inflamação e levando ao aparecimento de sintomas como vontade de urinar frequentemente, como poliúria, dor ou ardor durante o ato de urinar e corrimento amarelado. Temos também o que nós conhecemos como nefrite, que é a infecção mais grave das infecções do trato urinário, que acomete a parte renal, digamos assim. Logicamente, causa uma inflamação, levando ao aparecimento de sintomas como vontade urgente para urinar, mas em pequena quantidade. Seria também outra característica, urina turva e com cheiro bem característico, bem mais forte, digamos assim, e presença de sangue na urina, além de dor abdominal e febre. O tratamento para infecção de urina deve ser recomendado pelo urologista, de acordo com os sinais e sintomas apresentados pela pessoa, bem como de acordo com os resultados de exames de urina solicitados, sendo normalmente indicado o uso de antibiótico terapia. Devemos lembrar que o uso de antibióticos deve ser feito conforme prescrição médica e jamais por conta própria, tá ok? No caso em que não observamos os sintomas, normalmente não é recomendado o uso de antibióticos e apenas acompanhamento da pessoa com o objetivo de verificar se houve aumento significativo de bactérias e outras características, ou seja, se houve presença de outros sintomas em relação à patologia em si. Podemos citar também como outras doenças a insuficiência renal. A insuficiência renal ela é caracterizada pela dificuldade do rim de filtrar o sangue em relação a promover a eliminação de substâncias tóxicas do organismo ou substâncias nocivas para o organismo, ficando assim acumuladas no sangue, podendo resultar em doenças como aumento da pressão arterial, acidose sanguínea, aumentando o pH do sangue, digamos assim, levando ao aparecimento de outros sinais como falta de ar, palpitações, desorientações
e outras características. De acordo com a insuficiência renal, podemos classificá-las como agudas ou crônica. Quando ela é crônica, ou seja, por um longo prazo, essa pessoa começa a ter deficiência renal, o qual já vamos falar em breve o nome da patologia. Mas quando se trata de uma insuficiência aguda, seria uma fase transitória, digamos assim. E a maioria das vezes está ligado ou relacionado aos hábitos de vida não saudáveis, sendo assim a baixa ingesta hídrica, uso de alimentos ácidos, alimentos que provoquem excesso de toxinas no organismo, consequentemente podendo aí provocar a insuficiência renal. O tratamento baseia em identificar de forma precoce a patologia para que evite aí as lesões mais graves em relação ao rim. Em outros casos mais agudos, tem necessidade de acompanhamento médico, juntamente com medicações, que vai fazer com que tenha uma descompressão, ou melhor, ajudar na sobrecarga que o rim está sofrendo. Essas medicações vai auxiliar o rim para que, então, tenha uma possibilidade de reajuste renal, digamos assim. E outras fases mais intensas, mais agudas, é necessário, aí no caso, uma hemodiálise para fazer a filtragem glomerular ou a filtragem do sangue de forma como os rins deveriam funcionar. Já quando a doença, como eu falei para vocês, ela é caracterizada de uma forma crônica, chamamos então de doença renal crônica, ou mais conhecido como DRC. E o que seria isso, professor? Seria a perca progressiva da função do rim que não leva ao aparecimento de sinais ou sintomas que indiquem a perca da função renal. Sendo assim, ela é apenas percebida quando o rim já não encontra-se com a sua função estabelecida. Quais são os principais sinais e sintomas da doença renal crônica, professor? São frequentes em pessoas com idade mais avançadas, hipertensas, diabéticas ou com histórico familiar de doença renal crônica. Ela surge quando a doença já se encontra em fase mais avançada, podendo a pessoa apresentar inchaço nos pés, fraqueza, urina com espuma, coceiras no corpo, câimbras e perca de apetite sem causa aparente, por exemplo. Os tratamentos das DRC nada mais é que eliminar as substâncias tóxicas que estão em alta concentração no sangue. Logicamente, para auxiliar a sobrecarga renal. Mas, em outros casos, tem necessidade de fazer hemodiálise, literalmente para fazer a filtragem do sangue de forma correta, porque os rins estão prejudicados. E outros casos específicos têm necessidade de transplante renal. Por que disso, professor? Porque a doença renal crônica, ela se torna tão avançada, tão crônica, literalmente falando, que tem atrofia renal. E por conta disso, o indivíduo ele perde total funcionalidade do rim, tendo necessidade de um possível transplante aí para reverter o quadro de uma doença renal crônica. Continuando, professor, cálculos renais. Ele dá característica ao que nós conhecemos como cólicas nefréticas, mais conhecido como as cólicas, literalmente por conta de pedras nos rins, tá? O que seria isso? Anotem e acompanhem comigo. Seriam cálculos renais, os popularmente chamados de pedra nos rins, como já falado, surgindo aí de forma repentina, podendo ser eliminados através da urina ou ficando preso na uretra, causando bastante dores, principalmente na região lombar e podendo causar dificuldade para se movimentar, além de presença de sangue na urina. As pedras nos rins, ela pode ter diversas composições e sua formação está muito relacionada aos hábitos de vida, como a falta de prática de atividade física, alimentação incorreta e pouco consumo de água durante o dia, mas também pode estar diretamente ligado a fatores genéticos. Em outras palavras, o hábito de vida alimentar, digamos, não saudável, seria aquela alimentação rica em açúcar, rica em sódio e potássio, ou mais conhecido como sal, entre outros elementos minerais que geram uma alta toxicidade no sangue, pode favorecer o aparecimento de cristais no que nós conhecemos como os rins, consequentemente, formando aí o que nós conhecemos como os cálculos. Professor, como seria este tratamento? O tratamento para os cálculos renais pode variar de acordo com a intensidade dos sintomas e do tratamento e da localização dessas pedras, que é verificado por meio de exame de imagem. Em alguns casos, o médico pode recomendar o uso de medicamentos para aliviar as dores,
facilitando assim a eliminação da pedra. No entanto, quando a pedra é muito grande ou está obstruindo a uretra ou o ureter, por exemplo, pode ser recomendada a realização de uma pequena cirurgia para que a pedra seja removida. Em todos os casos, é importantíssimo que tenhamos hábitos de vida saudáveis, fazendo ingesta hídrica muito abundante. Mas quando digo ingesta hídrica, não seria sucos, refrigerantes ou outras substâncias aí. Eu estou falando de água, que é algo essencial para o funcionamento do corpo. Consequentemente, auxiliando aí a eliminação dessas toxinas do corpo e não favorecendo o surgimento de cálculos renais. Terminamos aqui a nossa 7ª unidade do módulo 2. Espero que reveja o vídeo quantas vezes for necessário e até a próxima.